Quero saudar a amada igreja mais uma vez, como fiz aqui nessa manhã, com a graça e a paz de Cristo. Amém. Que é você que abre a sua Bíblia lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versos 1 a 7. Esse é o texto do nosso sermão dessa noite. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 1 a 7. Eu vou ler, meus irmãos, por favor, acompanhem. Assim diz o Senhor em sua santa palavra. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, mais uma vez nós lemos a Santa Escritura, nós nos regozijamos, nós temos prazer como crentes na leitura da Tua Palavra e principalmente naquilo que ela nos ensina. Pois agora, ó Deus, nesse instante nos ajuda a compreender o que lemos, para que a verdade aqui, ó Deus, da Tua Palavra seja aplicada a cada um de nós, de maneira que, como já foi também dito aqui nessa noite, queiramos, ó Deus, de forma piedosa e santa, praticá-la para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Então nos auxilia, nos habilita a isso, por meio também do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, uma mulher que trabalhava na área de cobrança de um determinado órgão público, ela, hora ou outra, ela tinha que se comunicar com aqueles contribuintes que eram inadimplentes. E diz então que uma vez, numa determinada ocasião, ela ligou para uma determinada cidade e ela foi encaminhada, essa ligação dela, para uma indústria pesqueira. Ela estava à procura de alguém, de um contribuinte. E aí então direcionaram para essa indústria de pesca, que tinha como principal atividade a pesca de grandes peixes a milhas e milhas no oceano. 2 horas depois, o gerente dessa indústria ele conseguiu identificar o contribuinte procurado pela mulher. Ele conseguiu contactar esse homem a milhas e milhas de distância, e aí então conseguiu também colocar essa mulher em contato com ele. E é interessante que depois que essa mulher ela se identificou como sendo da Receita Federal, houve uma longa pausa no rádio. E aí houve-se aquela estática, né, que às vezes a gente olha nos filmes, né, aquela estáticazinha, e aí veio a voz do lado de lá dizendo assim: ha, 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 venha me pegar. Muitas pessoas, irmãos, elas zombam de Deus e do aviso do seu julgamento vindouro, como aquele pescador zombou do imposto de renda. Eles, de alguma forma, pensam que ou isso nunca vai acontecer, porque ainda não aconteceu, ou que se acontecer, certamente sempre há uma escapatória, eles vão conseguir se salvar. Então, enquanto poucos são corajosos para abertamente zombar de Deus e daquilo que é o seu julgamento, muitos fazem isso de uma maneira muito pacífica, vivendo como se nunca estivessem diante dele para prestar contas. A ideia de encarar a Deus em um julgamento
está tão longe das suas mentes que isso de maneira alguma afeta a maneira como essas pessoas vivem. Veja, pouco antes da morte do apóstolo Pedro, alguns falsos mestres estavam atormentando a igreja primitiva. E qual era o problema que nós vamos ver e estudar nessa noite? Eles estavam ridicularizando a ideia de que Cristo voltaria para julgar de fato o mundo. E perceba que na raiz do escárnio, como também nós vamos ver nessa noite, estava o fato de que eles estavam vivendo para as suas próprias luxúrias, para os seus próprios desejos pecaminosos. Pedro já havia também alertado sobre isso no verso 14 do capítulo 2. Quando nós estudamos aqui, percebemos ali que Pedro diz que eles tinham olhos cheios de adultério. Ou quando Pedro vai dizer que esses homens eles atraíam outras pessoas por desejos carnais, pela própria sensualidade. Então vejam que a questão é que quando as pessoas que professam conhecer a Cristo decidem perseguir as suas próprias concupiscências, elas têm que inventar algumas brechas doutrinárias para justificar os seus pecados e ao mesmo tempo pacificar as suas consciências. Esses falsos mestres, o que eles estavam fazendo? Zombando da ideia de que de fato Jesus Cristo retornaria em poder e glória para julgar o mundo. E vejam que esses falsos mestres, eles não eram burros. Os falsos mestres, eles eram extremamente inteligentes. Eles são geralmente assim. Eles têm essa característica. Mas eles misturavam os seus erros com alguma verdade bíblica, com uma verdade doutrinária, para que os mais desavisados pudessem de fato engolir todo o escopo de coisas então que eles promoviam ensinar. E lembramos aqui o que Pedro diz no capítulo 2: eles eram homens que professavam conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por um tempo esses homens, eles deram a aparência de conhecer o chamado caminho da justiça. Eles se uniram na vida da igreja, estavam meio que em comunhão com a igreja, como se eles tivessem em total concordância com todas as coisas. Mas nós também aprendemos aqui no capítulo 2 que eles não estavam vivendo em submissão ao senhorio de Jesus Cristo. Estavam seguindo as suas luxúrias, alegavam ser livres, ou seja, tendo liberdade, uma vez agora livres em Cristo, nós podemos praticar qualquer tipo de pecado, mas se mostravam dessa forma ainda escravizados ou escravos da corrupção, vivendo para o prazer sensual, para a sua ganância. Tanto é, e vejam comigo como é que Pedro descreve esses homens no final do capítulo 2, verso 22. Ele diz: com eles aconteceu o que se diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então perceba que depois de expor esses falsos mestres, ou seja, realmente aquilo que eles eram no capítulo 2, Pedro agora, como pastor, ele pede à igreja que eles não sigam esses escarnecedores. Por quê? A razão é simples: porque esses homens já estão condenados, eles estão correndo para o julgamento do Senhor. E veja que mais uma vez no capítulo 3 ele vai abordar esses irmãos no começo do verso 1, dizendo que esses irmãos são o quê? Amados. Pedro está mostrando aqui que ele se preocupa, que ele se importa com esses irmãos. Ele inclusive traz a segurança de que esses irmãos, ele vai lembrar essas coisas a esses irmãos, porque esses irmãos têm o quê? Uma mente esclarecida, ou seja, Pedro ainda entende que há irmãos ali que têm mentes puras, não misturadas. Então o que Pedro quer, irmãos, no capítulo 3? Ele quer agitar esses irmãos, ele quer agitar a igreja, ele quer sacudir a igreja com um lembrete, para que eles permaneçam firmes na palavra de Deus, para que eles não sejam enganados por esses escarnecedores. E Pedro então nos traz uma mensagem, um tema para essa noite. E qual seria ele? Apesar dos escarnecedores zombarem da perspectiva da vinda de Cristo, a palavra de Deus promete que Ele virá em julgamento do mundo inteiro. E uma característica interessante desses primeiros 7 versículos: como é que Pedro constrói o argumento dele? Sempre baseado e pautado na Escritura Sagrada.
Mais uma vez, ele vai falar e vai focar no quê? Na Escritura, ele vai focar na palavra de Deus. E ele vai mencionar, por exemplo, essa palavra no verso 2 como uma mensagem autoritativa que nós sempre devemos trazer à lembrança. Ele vai se referir a isso também nos versos 5 e 6, como o meio pelo qual Deus criou o mundo e trouxe o julgamento do dilúvio sobre todos aqueles que eram iníquos. Ele se refere a isso novamente no último versículo do texto que lemos hoje, no verso 7, como a base sobre a qual sabemos que há de fato um dia aterrorizante de julgamento que está por vir. Então, qual é a primeira coisa, irmãos, que nós devemos, olhando para esse texto, tirarmos como lição para nós nessa noite? Quando os escarnecedores, eles atacam a fé, a palavra de Deus é o nosso fundamento seguro. Vejam novamente comigo os versos 1 e 2, por favor, olhem para a sua Bíblia. Diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Já havia escrito uma anteriormente. E nas duas, ele diz: em ambas eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis do que, irmãos? Das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Eu não vou entrar aqui no mérito da discussão em que teólogos têm gastado muita tinta discutindo se a primeira carta e a segunda carta foram escritas por Pedro ou não. O fato é que eu entendo, e nós temos evidências concretas de que Pedro escreveu tanto a primeira quanto a segunda carta, e nós entendemos isso com base também numa evidência interna. Qual é? Já dissemos isso aqui. Pedro sabia que a repetição é a chave para o quê? Para o aprendizado. Ele sempre repetia. Essa é a necessidade que nós temos também. Ele escreve então duas cartas para despertar a fé dos crentes, para que eles estejam prontos para o retorno de Cristo. E aí ele vai observar nesse ponto três coisas principais: que o piedoso deve ser despertado para lembrar o fundamento seguro da palavra de Deus. E a implicação dos versos 1 e 2 aqui, irmãos, é que nós não, perceba isso, nós não precisamos de novas verdades, mas precisamos ser lembrados e lembrar das verdades que nós já possuímos, as quais, infelizmente, nós temos uma tendência de esquecer. É fácil para o nosso pensamento se tornar distorcido. Nós enfrentamos e nadamos contra a maré nesse mundo. Nós temos uma cultura que nos rodeia, que nos assedia. Nós estamos envolvidos, irmãos, por pessoas que deliberadamente atacam a verdade e a confiabilidade da palavra de Deus. Por exemplo, o mundo vai assumir o fato de que a Terra evoluiu por acaso ao longo de centenas de milhões de anos. E aí vem o cristão e ele diz assim: não, Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. E tudo que se criou, que Deus criou exatamente do nada. Ele não utilizou nenhuma matéria pré-existente. Quando os homens dizem que criam alguma coisa, eles usam alguma coisa que já existe para dizer que criaram alguma coisa. Não. Deus é aquele que criou o mundo, criou o cosmos. Como lemos inclusive na sua palavra, ele tem isso inclusive na palma da sua mão. E é interessante que quando nós firmamos essa verdade bíblica, o que o mundo faz com a gente? Zomba. Constantemente zomba de nós. E é interessante, irmãos, que quanto mais nós, e ainda que como cristãos, somos bombardeados com essa mentira de evolucionismo, de que o homem vem de um processo, em que ele vai evoluindo desde um primata, ou desde uma célula, por centenas de milhões de anos. É interessante que nós acabamos por permitir, às vezes, ser influenciados, nem que seja com um pouquinho disso. Portanto, o que Pedro está dizendo é que nós precisamos ser estimulados para lembrar o que a palavra de Deus diz. E a palavra interessante usada aqui no grego para despertar é aquela mesma palavra que é utilizada para acordar Jesus quando ele está no barco lá no meio da tempestade. Desperta, acorda. Literalmente é como se nós estivéssemos o quê? Dormindo.
precisamos acordar e precisamos nos lembrar do que a palavra de Deus nos diz. Calvino fala sobre isso. Calvino diz que mesmo os piedosos que têm um grau de aprendizado bíblico tornar-se-ão sombrios e mentalmente enferrujados se não receberem estes lembretes continuamente. Então veja, a igreja precisa, irmãos, de mestres fiéis, para que a Bíblia, a palavra de Deus, seja fixada na memória dos seus ouvintes, dos crentes, exatamente como Pedro está fazendo aqui com seus ouvintes. Mas ainda há uma segunda questão nesse ponto. O piedoso, ele tem que lembrar que a palavra dos profetas, ele deve se lembrar da palavra dos profetas lá no Antigo Testamento. E vejam o que Pedro nos diz: lembrem das palavras proferidas anteriormente pelos santos profetas. E o que Pedro quer dizer com isso, irmãos? Se você ler lá o Velho Testamento, você vai perceber várias vezes que o Antigo Testamento, e pela boca do profeta, Deus por muitas vezes advertiu sobre um julgamento iminente, tanto para seu povo como quanto as nações vizinhas, para que, se porventura eles não se arrependessem e não se voltassem para Deus, Deus então ia fazer o quê? Julgá-los. Então Pedro diz o quê? Nós precisamos ouvir lá as palavras outrora proferidas pelos santos profetas de Deus, porque Deus ali nos mostra, porque Deus várias vezes lança sobre eles os seus julgamentos, e nós precisamos então ser estimulados a nos lembrarmos por repetidas advertências de juízo outroras proferidas pelo Senhor. Então deixa eu fazer aqui uma rápida aplicação. Mais uma vez eu quero, novamente, incitar você a ler a Bíblia inteira. Uma e outra vez, leia a Bíblia inteira. O que é que nos diz o Salmo 119, verso 160? A soma da tua palavra é o quê? É a verdade. Veja, é toda a palavra de Deus. Nós precisamos dela inteiramente, irmãos, para que ela nos traga equilíbrio. Se nós fôssemos mais estudiosos, se os crentes estudassem mais a palavra de Deus, nós não iríamos ouvir tantas coisas fúteis como nós ouvimos. Como porventura pessoas que dizem assim: mas pastor, Deus é amor, Deus não é um Deus de julgamento. Eles falam isso porque não conhecem a Escritura em toda a sua plenitude, porque nós sabemos que o amor de Deus, ele não se desassocia, ele não se separa de um Deus que também é o quê? Justiça. Mas os piedosos também devem lembrar-se do mandamento do Senhor e Salvador, falado pelos apóstolos. E veja que Pedro, nesses versículos, ele não especifica qual mandamento o Senhor está se referindo, mas ele vai usar essa mesma palavra apenas alguns versos anteriores. Por exemplo, no verso 21 do capítulo 2, ele diz assim: pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Veja, os falsos mestres, eles tinham conhecido o caminho da justiça, e diz então Pedro que depois que eles se converteram, eles se apartaram do santo mandamento entregue a eles. É interessante que aqui nós podemos inferir que Pedro está falando nada mais nada menos sobre as exigências éticas que resultam do Evangelho e que vêm a nós através dos santos apóstolos no Novo Testamento. Deixa eu tornar isso mais claro para você. Peter Davis, teólogo, comentarista, diz assim: em Jesus, a regra de Deus se manifestou nesse mundo. E essa manifestação do governo de Deus traz consigo uma exigência. Qual é? De que as pessoas abandonem o seu caminho e se submetam ao caminho de Deus, ou seja, obedeçam às boas novas de salvação e à vida que Ele proclama, embora muitas vezes ausente da pregação contemporânea. Esta é a mensagem do Novo Testamento. É digno de nota que ainda no verso 2 temos a expressão Senhor e Salvador. E essa expressão Senhor e Salvador, ela é governada aqui por um artigo definido na língua grega, que mostra que tanto Senhor e Salvador são aplicados à mesma pessoa, que nesse caso é quem? Jesus Cristo.
E essa observação ela tem uma importância para nós. Por quê? Eu vou repetir aqui o que já foi dito aqui. Porque nós não podemos separar o Cristo Salvador do Cristo Senhor. Então, se você realmente declara que tem fé salvadora em Jesus Cristo, como sendo Ele o teu Salvador, você também deve se submeter a Ele como sendo o quê? O teu Senhor. Então perceba que os comentários iniciais de Pedro, no capítulo 3, eles nos mostram que quando os escarnecedores estão então atacando a fé, eles estão atacando a palavra de Deus, esta mesma palavra de Deus é o nosso fundamento seguro, irmãos. É nela que nós nos firmamos, é a ela que nós recorremos, é a ela que nós corremos, é ela que precisa permear nossa mente e nosso coração, é nela que nós nos preparamos, para que nós não sejamos o quê? Enredados por esses falsos mestres, pelos erros, que também são comuns à nossa época, ao nosso tempo, e que muitas vezes estão disfarçados de uma verdade, que de longe é a verdade de Deus. Mas há um segundo aspecto nesse texto, irmãos, um segundo ponto. Quando os escarnecedores zombam da perspectiva da vinda de Cristo, é porque eles ignoram intencionalmente que Deus criou o universo e julgou os ímpios no dilúvio por meio da sua palavra. Vejam comigo agora os versos de 3 a 6, por favor. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus. E ele diz: pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. O que é que Pedro está dizendo, irmãos? Ele diz assim: saibam em primeiro lugar. Ou seja, há algo aqui de primeira importância para nós. Pedro quer que nós sejamos avisados. E ele diz: nos últimos dias os escarnecedores virão com suas zombarias. Perceba que o tempo inteiro entre os dois adventos de Cristo, a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Cristo, que é aquilo que nós entendemos como os últimos dias, a palavra de Deus ela nos garante que em todo esse período de tempo nós teremos que conviver com quem? Com escarnecedores, que escarnecem e zombam das coisas de Deus, e principalmente, neste caso específico, da segunda vinda de Cristo. Perceba que durante esse tempo, nós que conhecemos a Cristo como Salvador e Senhor, devemos estar vivendo como, irmãos? Como é que a igreja tem que viver? A igreja tem que viver com esperança. A igreja precisa viver com a expectativa do retorno corporal de Cristo em poder e glória. É isso que esperamos. Foi isso que dissemos hoje pela manhã. Nós nos lembramos disso aqui na ceia do Senhor. Nós anunciamos a morte, mas anunciamos também a vinda de Cristo. É nisso que nós nos sustentamos. Esse é um pináculo sustentador, é um alicerce para nós, da nossa fé, do nosso cristianismo. Agora, logicamente, nós não devemos nos surpreender. Há aqueles que às vezes ficam boquiabertos quando vêm zombadores atacando a verdade bíblica. Isso não é surpresa. Pedro está dizendo: não se surpreendam com isso, principalmente naquilo que inclui a segunda vinda de Jesus. Lembrem comigo da igreja primitiva? Qual era a expectativa da igreja primitiva? Vocês lembram? Atos fala sobre isso. A igreja esperava a vinda de Cristo já, pudesse retornar em seu tempo. Tanto é que lá em Atos diz que à medida que cada um tinha necessidade, as pessoas já não tinham mais aquela ligação com as coisas materiais. Elas estavam desapegadas. Tanto é que Paulo vai escrever uma epístola repreendendo alguns irmãos que não queriam mais nem trabalhar. E disseram: não, Jesus está vindo amanhã, eu vou trabalhar para quê? Então a igreja primitiva ela vivia a expectativa de que Cristo pudesse retornar em seu tempo. E não é de admirar que nos 260 capítulos do Novo Testamento, por mais de 300 vezes, nós tenhamos referências à vinda de Cristo. E só 4 livros não fazem referência a isso. Um deles, Gálatas, Filemão,
2º e 3º João não fazem referência direta à vinda de Cristo, mas todas as outras cartas do Novo Testamento, Atos, nosso livro histórico, todos eles fazem referência à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E veja que em meados do século 60, quando Pedro escreve com essa carta, irmãos, ele está ali com céticos que se desiludiram com o fato de Cristo ainda não ter retornado. E veja que ele lidar com um grupo de pessoas que são ousados como? Eles atacam abertamente a própria ideia de que Cristo voltaria. Mas mais uma vez eu vou citar Calvino, porque Calvino aponta de uma forma correta que se você tirar a promessa do retorno de Cristo, você simplesmente destrói tudo. Você destrói o cerne do Evangelho. Calvino disse assim, olha, porque quando isso é tirado, não há mais nenhum Evangelho. O poder de Cristo é reduzido a nada. Toda a religião se esvai. E então Satanás aponta diretamente para a garganta da igreja, quando ele destrói a fé na vinda de Cristo. Pois por que Cristo morreu e ressuscitou? A não ser que ele possa simplesmente reunir para si os remidos da morte e dar-lhes vida eterna. Há um homem que escreveu um livro, não tanto tempo atrás, alegando que Jesus retornou no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. E por escrever isso e por atestar isso, ele diz, então, Jesus Cristo não vai voltar mais. E ele escreveu esse livro para resolver um problema, lá de Mateus capítulo 24 e 34, onde Jesus diz, essa geração não passará até que todas estas coisas aconteçam. É interessante a solução que esse homem deu a esse texto, irmãos, porque ela não é apenas uma solução herética, mas ela rouba qualquer esperança para o futuro. Nós devemos permanecer aqui com as palavras do apóstolo Paulo. Se Cristo de fato não ressuscitou, é vã a nossa fé. Devemos permanecer aqui com as palavras do próprio João Calvino, dizendo que se nós negamos a promessa da segunda vinda de Cristo, nós destruímos o próprio Evangelho. E há nos versos 3 e 4 pelo menos 3 coisas rápidas para a gente observar. Perceba, o ceticismo dos escarnecedores, ele estava enraizado em seu desejo de viver de acordo com suas luxúrias. O verso 3 nos diz assim, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando como? Segundo as suas próprias paixões. Veja, Pedro está se dirigindo ao mesmo grupo de pessoas aos quais ele havia falado anteriormente. São pessoas que perseguem os seus próprios desejos. E fazendo isso, eles de fato não querem acreditar num julgamento futuro. Você tem que aliviar a sua consciência de alguma maneira. Então esses homens, eles fazem o quê? Eles olham em volta, eles veem alguns que estão perguntando, questionando-se sobre as promessas do retorno de Cristo, que ainda não haviam sido cumpridas, e eles então começam a proclamar para essas pessoas, ele não está vindo, e na verdade, ele não vai vir. Tudo está acontecendo como aconteceu desde o começo da criação, como vimos aqui anteriormente. A vida pecaminosa sempre resulta em doutrina falsa. Doutrina falsa sempre leva ao que, irmãos? A uma vida de pecado. Mas veja que a acusação desses homens de que a promessa de Deus falhou, ela foi um ataque, às vezes a gente não percebe isso, é um ataque à própria honra de Deus. O verso 4 nos diz o que, irmãos? Olha lá, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Eles estão dizendo que simplesmente Deus falhou, eles estão dizendo que Deus é o quê? Mentiroso. Veja, irmãos, às vezes nós não entendemos como é que nós oramos. Nós sabemos, por exemplo, a perspectiva da oração. Nós oramos segundo a vontade de Deus. Nós buscamos a consonância da nossa vontade com a vontade do Senhor. Mas mesmo fazendo isso, de uma maneira lícita, às vezes nós não vemos, pelo menos a nosso tempo, uma resposta de Deus. Não conhecemos ao nosso tempo a vontade soberana de Deus.
Mas ainda assim devemos manter os nossos corações o quê? Submissos a Ele. É legítimo num caso como esse, quando nós oramos legitimamente a Deus, nós questionarmos, ou na verdade, levarmos essas reclamações ao Senhor, para entendermos o que está acontecendo. Nós temos, por exemplo, os exemplos dos salmistas fazendo isso, mas colocando-se diante de Deus de uma forma o quê? Submissa, mas nunca acusando Deus de infidelidade, de Deus ser um Deus mentiroso, de dizer que nós é que estamos certos, ou no caso deles dizendo, ele não vai vir, e Deus está errado, dizendo sim, o meu filho vai, ou Cristo dizendo, sim, eu virei. E assim eles atacam a honra de quem? De Deus. Deus é mentiroso. E aí nós começamos a entender por que esses homens já estavam condenados. Mas o erro desses homens ainda foi baseado em sua suposição de que Deus não age na história. Esses homens eram caracterizados por uma doutrina chamada, eles eram deístas na verdade. E eles alegavam em seu deísmo que Deus criou o mundo, mas depois ele simplesmente recuou, ele não esteve envolvido nos eventos da história. E percebem, irmãos, que todo falso mestre, quando quer enganar a igreja, seja naquela época, ou seja em nossos dias, o que ele faz? Ele usa terminologias cristãs, ele usa a linguagem que os crentes conhecem. Por isso eles dizem assim, eles se referem à época em que os pais dormiam. Referir-se à morte, irmãos, como um sono, é uma maneira do Novo Testamento dizer que Jesus tirou o quê? O aguilhão da morte. De modo que aqueles agora que simplesmente morreram nesta vida, eles simplesmente estão na verdade adormecidos. Perceba, isso não significa que a alma dorme até a ressurreição. O estar ausente do corpo é estar presente com quem? Com Deus. Mas o ponto é que os falsos mestres, eles estavam usando, irmãos, essa linguagem cristã comum para fazer o quê? Atrair pessoas ingênuas, enredá-los em seu deísmo. E aí Michael Green observa isso de forma muito clássica, muito clara, quando ele diz assim, se eles estivessem vivos hoje, ou seja, os falsos mestres, eles teriam falado sobre cada cadeia de causa e efeito em um universo fechado, governado por leis naturais, onde milagres, quase por definição, não podem acontecer. Assim, irmãos, para eles, e concluindo aqui nesse ponto, a ideia de Deus ter a sua manifestação na história, ou na verdade ter decretado a história, ou o seu juízo, não era possível. E uma implicação disso é que para eles a primeira vinda de Cristo não foi um ato de Deus. Mas Pedro vai direto ao âmago da questão. E Pedro vai atingi-los nisso. Como? Pedro mostra dois eventos cataclísmicos da história passada que apontam para um evento cataclísmico final. Vejam comigo os versos 5 e 6. Os escarnecedores intencionalmente ignoram que pela palavra de Deus, Deus criou o universo e julgou os ímpios no dilúvio. Versos 5 e 6 assim. Porque deliberadamente, ou seja, propositadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ele está dizendo que os céus existiram há muito tempo, a terra foi formada a partir da água. Vejam, eu já falei aqui, Pedro baseia todo o seu argumento usando o que, irmãos? A Escritura. Qual é a Escritura que Pedro tem em suas mãos? Veja, o Novo Testamento está sendo construído, Deus está simplesmente aí revelando as palavras neotestamentárias a Pedro, a Paulo, a João, a Tiago. Está sendo construído, o cano ainda não está fechado, mas Pedro vai basear toda a sua argumentação aonde? Utilizando a palavra que ele tem às mãos. E ele cita aqui Gênesis capítulo 1, que afirma repetidamente que Deus disse, haja luz, diz a palavra de Deus, a luz se fez. Com o seu poder efetivo, Pedro diz, Deus trouxe todas as coisas à existência.
como o Salmo 33, verso 9 diz, em referência à criação, porque falava e assim era feito. Ele dava o comando e assim se fazia. Então esses homens, irmãos, eles ignoravam a ação de Deus na história, Deus como Criador, mas Deus também que havia usado simplesmente da água para julgar o mundo no dilúvio. A mesma água pela qual a terra veio existir, naquela separação que Deus faz entre terra e água, a água surgindo, a terra surgindo da água, e a mesma água foi utilizada para fazer o quê? Para julgar o mundo no dilúvio. Pedro afirma então que esses homens estão ignorando as implicações da doutrina de Deus como Criador. Percebam que a palavra de Deus, repetidamente, irmãos, enfatiza o ponto de que Deus criou o mundo, Deus criou os seres humanos. Portanto, Ele é o legítimo Senhor da sua criação. Ele é o justo juiz que não se submete a ninguém, e nem muito menos as pessoas. Todas elas devem se submeter ao seu senhorio. No verso 6, então ele nos mostra que esses homens intencionalmente ignoram o fato de que ele destrói então o mundo. Eles afirmavam que o mundo continuava da mesma maneira, mesmo quando Deus havia atingido catastroficamente o mundo na história. Pedro cita esse fato aqui, irmãos, porque essa foi a maneira de Deus agir julgando os ímpios. E Pedro mostra, irmãos, que isso retornará novamente. Pedro infere aqui, Pedro nos ensina que todos aqueles que seguem as suas próprias concupiscências e não se arrependem e se submetem ao Senhor Jesus Cristo, Salvador, eles irão enfrentá-lo quando ele vier novamente no julgamento. Esse é o ponto de Pedro aqui. É por isso que ele fecha o seu argumento no verso 7. E lá ele nos mostra que quando os escarnecedores zombam da promessa da vinda de Cristo, é porque eles intencionalmente fazem o quê? Ignoram a palavra de Deus sobre o futuro julgamento. Veja o verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens. Irmãos, esta aqui é a única passagem, com exceção do verso 10 e 12 desse mesmo capítulo, que afirma explicitamente que o julgamento futuro será por meio de fogo. No verso 10 do capítulo 3 ele diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão o quê? Abrasados. E ainda no verso 12 ele diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão o quê? Desfeitos, e os elementos abrasados se há várias passagens, irmãos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento que não são tão claras, mas aludem a isso. Deixa eu citá-las para vocês. Isaías 66, por favor, abra comigo lá, versos 15 e 16. Você pode ler comigo, por favor? Isaías 66, 15 e 16. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torrente, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos mortos da parte do Senhor. Ainda, o livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, por favor. Verso 1.
Assim diz a palavra. Malaquias 4:1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. No Novo Testamento, irmão, João Batista prediz que Jesus queimará a palha com fogo inextinguível. O apóstolo Paulo também retrata a segunda vinda, quando o Senhor Jesus será revelado do céu com seus anjos poderosos, e diz lá o texto, em chamas de fogo, distribuindo retribuição a todos os ímpios. Veja que o argumento de Pedro, irmãos, é que o Deus que criou o universo por meio da sua palavra e destruiu os iníquos no dilúvio por meio da sua palavra, também adverte por meio da sua palavra que ele julgará os ímpios no futuro, não mais por água, mas pelo quê? Fogo. Aqueles que zombam da segunda vinda de Cristo, para que possam continuar seguindo as suas próprias concupiscências, são loucos, são tolos, irmãos. Então qual é a conclusão a que chegamos diante desse texto? E eu quero oferecer aqui apenas duas aplicações baseadas nesses versículos. A primeira: afastar-se da verdade que Deus criou o mundo com sua palavra de poder é mover-se em direção ao ceticismo e a uma vida de licenciosidade, ou seja, de pecado. Nós precisamos, você precisa enfatizar o poder miraculoso da palavra falada de Deus em todo o processo da criação. Em outras palavras, a criação, irmãos, ela foi o quê? Um milagre do poder de Deus, uma manifestação poderosa de um Deus que é um Deus todo-poderoso. E perceba que se você minimiza o milagroso que é Deus, você se move em direção àqueles que são o quê? Céticos, ao ceticismo. Você se torna como eles, que em algum momento vai minar a autoridade da palavra de Deus, inclusive dos padrões morais de Deus. E aí vão se ver mergulhados em quê? O normal, o pecado. Mas sabe a perspectiva da nossa cultura tolerante? A nossa cultura, irmãos, ela não quer fazer nenhum julgamento moral. E dessa maneira ela está influenciando muitos cristãos a minimizar a verdade bíblica do julgamento de Deus. Alguns já têm negado dentro da igreja a eternidade do inferno. Outros têm acreditado no meio protestante que Deus vai acabar salvando todos. Meu irmão e minha irmã, se você se move nessa direção, você se move em direção ao ceticismo da palavra de Deus e eventualmente em direção ao relativismo moral. Então deixa eu dizer uma coisa para você para concluir. Se você é um cristão, se você é alguém que segue Jesus, há uma linha de fundo, precisa estar lá. Qual é? A pergunta é: o que a palavra de Deus diz? Ela diz claramente que Deus criou o mundo por sua palavra, julgou o mundo no dilúvio e julgará o ímpio quando Cristo voltar, também por meio da sua palavra. Bendito seja o Senhor. Assim, irmãos, o que é esperado de nós como igreja? É esperado de nós como igreja que sejamos firmes nessas verdades. E por amor nós temos uma tarefa. Não sei se você percebe isso, irmãos. Quando olhamos para uma coisa tão drástica como essa, nós nos lembramos que temos uma tarefa em amor a realizarmos. Qual é? Nós precisamos correr e dizer às pessoas: fujam da ira vindoura. Lembremos-se, corram a Cristo, corram ao Senhor, vão atrás do Senhor enquanto nós podemos encontrá-lo. Está aí, o Evangelho está sendo servido, a salvação está sendo pregada. Corram, fujam dessa ira vindoura. Meus amados irmãos, graças a Deus que nós que somos a igreja, nós não tivemos que lidar com a ira do Senhor. Cristo lidou com a ira que estava reservada a nós. Mas quem é descrente, quem se mantém em rebeldia, quem despreza a palavra, quem despreza a Deus, quem zomba de Deus, terá que lidar diretamente com a ira de Deus. E isso é terrível, é uma terrível coisa cair nas mãos de um Deus
irado. Fuja. E aí você pergunta, como, pastor? O arrependido. Como? Cristo. Isso só é possível em Cristo, irmãos. Eu quero encerrar nessa noite citando a palavra. João 5, capítulo 5, versos 26 a 29. Na minha linguagem, tradução aqui, na minha tradução diz assim: porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Vou esperar você abrir lá. João 5, 26 a 29. Eu vou ler com você de novo, verso 26 a 29. Vamos ler juntos. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, verso 16, diz assim: que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho. E por fim, ainda no Evangelho de João, por favor, ainda em João, capítulo 12, versos 48 até 50. Diz assim, irmãos: quem me rejeita, leia comigo, e não recebe as minhas palavras, tem que me julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Percebe, irmãos? Rejeitamos a Cristo, rejeitamos a sua palavra, rejeitamos a sua palavra, rejeitamos a Cristo. Seremos julgados por essa palavra, a qual os falsos mestres simplesmente estavam aqui desprezando. Irmãos, não sejamos assim. Você que está aqui nessa noite, não faça isso. Somos crentes aqui nessa noite. Se há alguma coisa na qual nós nos deleitamos nessa vida, é em Deus e em sua palavra. Talvez você que esteja aqui nessa noite como descrente, aprenda isso, se arrependa, não despreze mais o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Receba a palavra de Deus, receba o Senhor nessa palavra, não zombe de Deus. Pare com isso, porque pela mesma palavra desprezada, o homem será julgado. Pois que Deus nos abençoe nessa noite, irmãos, que nos dê graça, que amemos a sua palavra e consequentemente a Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, agradecemos ao Senhor, ó Deus, por mais uma exposição da sua palavra, que nos chama, ó Deus, a olhar como Pedro baseia todo o seu argumento, em que ele reprova ações de homens ímpios que corrompem, ó Deus, a igreja, que fazem com que pessoas se desviem do Evangelho, pessoas que zombam de Deus, que chamam Deus de mentiroso, que afrontam o Senhor como aquele que é Criador, como aquele que é o justo juiz, que irá julgar o mundo na segunda vinda de Cristo. Ó Senhor, longe de nós o praticarmos esse pecado, Senhor. A nossa fidelidade, ó Deus, ao Senhor,
O nosso reconhecimento, ó Deus, de que o Senhor é o único Deus, Criador dos céus e da terra, aqui nessa noite. O nosso reconhecimento de que o Senhor é Salvador e o Senhor é o Senhor de todas as coisas. E, ó Deus, a nossa esperança e a nossa súplica, ó Deus, de que Cristo venha. Não queremos aqui, ó Deus, determinar ao Senhor que Cristo venha já, mas nós ansiamos por Cristo. Portanto, ó Deus, como havia na igreja primitiva a espera iminente da vinda de Cristo, que haja também por nós mesmos uma vigilância contínua, porque a vinda de Jesus em nosso tempo também é iminente. Que possamos então ser encontrados não como aqueles que escarnecem, que zombam, que vivem como vivemos a vida como se porventura o julgamento fosse algo fantasioso. Não, Senhor, mas que vivamos na iminência dessas verdades e que estejamos preparados. Que sejamos, ó Deus, operadores do bem, uma vez que somos transformados e fomos por Cristo em novas criaturas. Que possamos ser aqueles que naquele dia ouvirão a bendita voz de Cristo dizendo: vinde benditos do meu Pai, entrai no gozo do teu Senhor, do seu Senhor. E não como aqueles que ouvirão da parte de Jesus: apartai-vos de mim para o fogo eterno, maldito, porque não vos conheço. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos faz ter amor pela tua palavra. Que todo o nosso argumento sobre as coisas da vida seja pautado na Santa Escritura do Senhor. E que esse padrão, ó Deus, ele seja visto em cada um dos teus filhos aqui nessa noite. E também, ó Deus, no coração e na vida daqueles que porventura aqui nessa noite compreenderam a tua verdade e foram salvos pelo Senhor Jesus. Assim nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.